O que o Fux está dizendo ao mundo? Porque esse julgamento ele está sendo acompanhado em inglês, na Casa Branca. O Departamento de Estado, o Departamento de Tesouro, a Casa Branca, o Departamento de Guerra está acompanhando o julgamento. E eles estão ouvindo um juiz de carreira dizer que os outros ministros... É bom a gente deixar isso claro. Um juiz, que também é ministro, está dizendo que os outros ministros aceitaram algo que não poderia ter sido aceito no STF, porque não tem foro. Esse é o primeiro ponto. Ponto 2. E eu não tô aqui falando como jurista, não. Eu tô só repetindo o que o Fux disse. Eu não sei se vai ponto 2, porque o ponto 2 que ele citou, a segunda preliminar, tem a ver com a primeira, que é não deveria ser no STF, eles não têm foro, e o segundo é, se fosse no STF, não deveria ser na primeira turma. Exato, era esse ponto que eu ia levantar. Legal. E aí que não deveria de ser na turma, separado, deveria de ser em plenário. E aí, uma vez em plenário, o Fux está dizendo claramente que isso aqui viola direitos humanos fundamentais. Eu ouso dizer, isso aqui não é fonte, tá? Que os ministros que assim não decidirem também, todos serão sancionados pela Lei Magnitsky. Aí você em casa vai dizer assim, pô, Lei Magnitsky de novo, né? Aí vai ter o Dino lá debochando no cartão. A gente não precisa de cartão, a gente não precisa ir pra Disney. Só que tem um ponto que eu quero que você em casa, eu não tô aqui profetizando, não tô aqui dizendo o que vai acontecer, eu estou fazendo uma análise meramente racional. O Brasil territorialmente é vizinho e faz fronteira com a Venezuela, país do qual não tem um líder político, mas uma pessoa que está usurpando o poder e é chefe de narcotráfico. Uhum. Se o Brasil tiver ministros da Suprema Corte, não um, mas um monte, que estariam então na lista do SDN dos Estados Unidos, que o SDN é uma lista, né? SDN List, esse é o nome da lista, dos sancionados do Departamento do Tesouro, nós então teremos uma organização criminosa que se encontra na Venezuela e que está em contato com outra organização criminosa que viola direitos humanos fundamentais e está na Suprema Corte. O que é previsível, não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou tratando aqui de probabilidade. Você ter um poder executivo que já avisou que não quer colocar Comando Vermelho e PCC como grupo terrorista, defendendo esses grupos, esse poder executivo, num amanhã não tão distante, pode ser decretado absolutamente irregular e nulo. Ilegítimo. Ou seja, ilegítimo. Então o poder executivo do Brasil pode ser declarado ilegítimo. Eu não estou dizendo que irá, eu estou dizendo que há uma probabilidade. Há a probabilidade do poder executivo brasileiro ser declarado ilegítimo, com, por exemplo, uma possível fraude eleitoral no ano que vem, não sei, mas, sobretudo, porque ele já protege grupos de narcotraficantes que são grupos terroristas. E que, em breve, Comando Vermelho e PCC entrarão na lista de grupos terroristas. E a Suprema Corte lotada de pessoas que foram sancionadas pela Lei Magnitsky. E ontem, a Casa Branca disse que usará, inclusive, o poder militar para poder para poder proteger o direito de liberdade de expressão, não apenas nos Estados Unidos, mas também em outros países nos quais os Estados Unidos quer fazer parceria. Então, resumindo, linguagem de boteco, o que o Fux poderia estar fazendo, e essa é a minha leitura, eu não estou dizendo que isso é fato, eu não estou dizendo que isso aqui é o que vai acontecer amanhã, a minha leitura é, o Fux está dando um recado, quando vocês vierem estuprar o Maduro, o Lula e a Suprema Corte inteira, lembre-se que eu ainda sou o juiz e eu não estou com essa galera. A minha leitura é essa. Vocês no chat podem dizer se eu estou viajando, se algum jurista quiser analisar, eu não estou falando em linguagem jurídica, eu estou falando numa perspectiva política e de geopolítica. O Fux está dando um recado. Se esse pessoal todo aqui está em conluio com Comando Vermelho, PCC, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Cartel de los Soles, e eles estão querendo proteger barquinho de narcotraficante que está sendo explodido pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos, saibam que eu não estou unido a esse pessoal. Ponto final. Para mim, essa é a leitura que eu faço. O Fux está dando um senhor recado, não apenas para o Brasil, para a Suprema Corte, mas dando um recado para o mundo. Olha, se vocês vierem com o poste flamejante, o meu vocês não vão ter. Já na primeira preliminar que ele analisou, ele já disse muito claro, anulo o processo por incompetência absoluta, porque o STF não é competente para julgar esses réus. É isso aí, meus amigos, aqui do nosso canal Direita News. Você está acompanhando, então, a análise de Alan dos Santos, Luiz Ernesto Lacombe e Max Cardoso, fazem parte ali da revista Timeline.
Então estamos aqui, né, no nosso canal Direita News, reagindo a este corte da revista Timeline. Você pode ver que é muito interessante o que o Alan dos Santos falou, que realmente, né, você vê ali que a diferença de um jurista, né, um jurista de carreira, um juiz de carreira, você vê como ele é diferente, a argumentação, né, várias citações na sua defesa do voto, né? Primeiro ele votou então pela anulação de todo o processo, aquele processo não deveria estar no STF. Então o Fux votou pela anulação de todo o processo, e você vê como é que é diferente, né? Enquanto Dino faz piadinha, né, durante o seu voto, e enquanto Moraes fica colocando fotos e prints que nem estavam nos autos do processo, falando várias palavras que a esquerda adora falar, né? Que é golpe, que é tentativa de golpe, falando em joias, citando joias, citando cartão de vacina, enfim. Enquanto Moraes usa isso como seu argumento, o Fux usou ali teses de direito, usou ali artigos do direito para poder fazer então a defesa do seu voto pela absolução, pessoal, de todos, tá? De todos que quebraram, todos que estão presos, pessoas civis que estão presas ali, que não deveriam ser julgadas pelo STF, do general Heleno, do Braga Neto. Ele absolveu todo mundo no seu voto. E isso vai repercutir bastante, já está repercutindo, e eu vou colocar para vocês aqui, que estão acompanhando nosso canal Direita News, o que está ali no Pleno News. Olha só, como eu falei para vocês, ó, o Fux, ele votou então ali, ó, ele vota para absolver Bolsonaro de todas as acusações. Então você que está acompanhando agora, não teve ainda acesso a essa informação, eu vou trazer para vocês aqui o resumão, ó. Durante o julgamento da ação do suposto golpe de Estado pela primeira turma do Supremo Tribunal, nesta quarta-feira, o ministro Fux abriu divergência e votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro de todas as acusações. Com voto placar pela condenação, então fica 2-1, né? Faltando ainda Carmen Lúcia votar e Cristiano Zani. Agora você vê então um juiz de carreira fazendo a defesa do seu voto, usou vários argumentos, várias argumentações, inclusive nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, são 9h54, ele ainda está fazendo ali, votando pela absolução por itens, por cada réu, né? No caso agora ele está julgando, ele está fazendo então a absolvição do general Heleno, tá? Então está fazendo ali então a defesa do seu voto para a absolvição do general Heleno, e ele começa então ali dos votos, ele começa pelas preliminares, né? Já dizendo que não existe golpe sem arma, que o processo todo foi montado em cima de narrativas, não tem provas nos autos suficientes que mostra que o Bolsonaro e todo o entorno dele do primeiro núcleo, Anderson Torres, Braga Neto, General Heleno, né, e outros ali do primeiro núcleo, ele fala que não tem provas suficientes que façam essa ligação ali, apenas confiando numa delação do Mauro Cid, que trocou já várias vezes, né, a sua delação, não citando ali. E na própria delação do Mauro Cid, eles fizeram uma acariação, o Fux participou da acariação, o Fux disse que na acariação Mauro Cid não se lembrava se ele tinha realmente conversado com o Braga Neto, se ele tinha pegado o dinheiro com o Braga Neto na sexta, se era pelo Pix. Então ele ficou ali enrolado, né? Então Fux acendeu uma esperança de que ainda existe, né, existe juízes capazes, existe juízes que seguem realmente o Estado de Direito brasileiro. E eu espero, passando toda essa fase aí, quando a direita voltar novamente ao poder, mudem completamente essa questão de escalação dos juízes, que não sejam mais
que os juízes para ir para o STF não sejam mais juízes assim, o advogado do Lula, por exemplo, Zani, o advogado do Michel Temer, lá, o Moraes, não, indicação, mas sejam realmente por meritocracia e que sejam juízes realmente de carreira e que também não durem bastante tempo, sejam trocados ali de 8 em 8 anos, como o Senado é. Isso é importante a gente frisar aqui. Seria muito importante mudar essa lei para que os juízes do STF sejam realmente juízes de carreira e que não venham por indicação, mas que realmente seja por meritocracia. O presidente ali pode até indicar, mas que sejam dentro de 5 juízes escalados por meritocracia e o presidente indicando, por exemplo, ou ali fazendo uma prova para entrar no STF, não sei, mas que seja realmente juízes de carreira, não só indicação, e que tenham também um prazo ali de mandato, como do Senado, de 8 anos. Essa é a minha opinião. Eu peço que você dê sua opinião aqui. E aí, gostou então dessa reação do Fux? O Fux é o único juiz de carreira e parece que ele está honrando a toga. Mas como o Alan Santos falou também, ele está seguindo o direito porque sabe que agora o Trump não está para brincadeira e vai vir com tudo. Está indo para cima do Maduro, vai vir para cima do Lula, porque quando pegarem Maduro, vão descobrir, não é nem descobrir a ligação que o Lula tem com o Maduro, porque isso eles já sabem. Eles querem mais provas. Os americanos, os Estados Unidos, Trump quer mais prova da ligação do Lula com Maduro e da ligação do Lula com o narcotráfico, porque só no Foro de São Paulo tem o presidente da Colômbia, que já falou que quer a aprovação da cocaína, tem o Maduro, tem o Lula e tem o da Bolívia. Então eles querem prova suficiente para poder, como a própria secretária de Defesa falou, que o Trump está disposto a empregar não só o seu poder econômico, mas militar na questão da liberdade de expressão do Brasil. E isso é muito importante você ficar ligado. Por isso, segue a gente no nosso canal, deixa seu like, se inscreva aí, deixa seu compartilhe, comente e deixa sua opinião nos comentários. Uma chama de esperança está se acendendo no Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.